Alô amigos, alô amigas, esse é o canal Rumo ao Nada, o seu canal de notícias e entretenimento aqui na plataforma digital, o YouTube. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho das notificações e a gente vai indo a passos largos rumo a 100 mil inscritos, ou seja, a 100 mil K. Pois é, gente, teve uma internauta amiga aqui do canal ontem que perguntou o que é LOAS. Pois é, gente, LOAS é o BPC, né? Lei Orgânica da Assistência Social, que já foi criado junto com a nossa Constituição, né? Pois é, amigo, nunca pagou INSS? Veja como idoso e deficiente pode conseguir um salário. Isso, gente, é tão importante para as pessoas carentes, esse LOAS para pessoas com deficiência, que vocês não têm noção, gente. São mais de 4 milhões de pessoas que recebem esse benefício, mas é o que dá dignidade a muitas pessoas. Infelizmente, o critério ainda para se conseguir esse benefício é muito rígido. Quem nunca contribuiu ao INSS e ganha pouco pode ter direito a um benefício no valor de um salário mínimo por mês, chamado BPC, Benefício de Prestação Continuada. Ele é pago para os idosos a partir de 65 anos ou deficiente de qualquer idade que comprove baixa renda. Para ter direito é preciso que a renda média por pessoa do grupo familiar seja menor do que 1/4 do salário mínimo. Em vigor hoje em 2018 é de R$ 238,00, gente, e 50 centavos. Se passar, gente, R$1, eu já vi gente não conseguiu LOAS porque passou simplesmente R$1 disso. É complicado. Para fazer a conta é preciso somar o rendimento de todos e dividir pelo número de pessoas. O resultado tem de ser menor que 238. Por exemplo, ó, aqui o UOL, deixa eu ver se é no UOL que estou lendo essa matéria, exatamente, é no UOL. O UOL fez um exemplo aqui em uma casa com 5 pessoas, sendo apenas 2 com renda. O salário de uma delas pode ser de 600 e a outra de 500. A soma dos dois dá R$ 1.100. Dividido por 5 pessoas dá 220 de renda média, abaixo do limite 238. Nesse caso, teria o direito, né, gente? Já uma pessoa com 1.200 já não daria, porque a média é 240. E o INSS, gente, nesse tipo de benefício, ele é muito criterioso. Por isso que, se tiver de fato uma reforma da Previdência, é preciso flexibilizar isso, gente, porque da maneira que tá excluindo praticamente quase todos os deficientes. Os deficientes já são pessoas que sofrem com o preconceito, e ainda mais com o preconceito na hora de conseguir um direito seu. Por se tratar de um benefício assistencial, não é necessário ter contribuído ao INSS para ter direito. Porém, gente, diferentemente das aposentadorias, o BPC não paga 13º salário e não deixa pensão por morte. E aí, Rumo ao Nada, quem tem direito então a esse digníssimo benefício? Pois é, o BPC é um benefício assistencial da Lei Orgânica da Assistência Social. Tem direito idosos com 65 anos ou mais, pessoas com deficiência, qualquer idade. É preciso comprovar impedimento de no mínimo 2 anos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, né, gente? Então, como muita gente pergunta se para ter o LOAS deficiente precisa fazer perícia. Sim, gente, precisa fazer perícia. Simplesmente o pessoal da agência da assistência social vendo você, ou o próprio pessoal da via administrativa do INSS vê essa deficiência, não é o suficiente. É preciso o médico perito atestar isso. E também é preciso que a renda por pessoa da família seja menor do que 1/4 do salário mínimo, como você viu mais acima. E quem entra no grupo familiar para comprovar a renda? Para calcular a renda por pessoa do grupo familiar, são considerados o próprio beneficiário, o cônjuge ou companheiro. Os pais podem, aí no quesito pais, pode ser a madrasta e o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados. É preciso que todos vivam na mesma casa. Se você é aposentado do LOAS ou que pretende ter um LOAS, tem uma casinha separada dos seus pais e dos seus irmãos, você não pode colocar
eles digamos assim, no seu grupo familiar, porque você vive sozinho, você simplesmente mora sozinho, né? E é pago um salário mínimo. Hoje, em 2018, o salário corresponde a R$ 954. Provavelmente o ano que vem será de R$ 998. É preciso ter contribuído ao INSS? Não, né? Por se tratar de um benefício gente, minha língua tá travando. Por se tratar de um benefício assistencial, não é necessário comprovar que contribuiu ao INSS. Primeiro passo, gente, a fazer para conseguir esse benefício é inscrever-se no CadÚnico, ou seja, Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Nele ficam registradas as características, por exemplo, da residência, a identificação, a escolaridade de cada pessoa que mora na casa e a situação de trabalho e renda, por exemplo. Para se inscrever é preciso procurar um CRAS, Centro de Referência da Assistência Social. Por exemplo, gente, digamos, vamos fazer o seguinte exemplo. Você mora no Espírito Santo e agora você está morando em São Paulo e você não é inscrito no CRAS. Gente, tanto faz você se inscrever no CRAS lá no Espírito Santo como você se inscrever no CRAS aí em São Paulo. A única diferença, gente, é que você às vezes a cada 2 anos você vai ter que ir no Espírito Santo para renovar, porque a cada 2 anos você tem que voltar no CRAS para renovar, né? Depois de ir ao CRAS, é necessário agendar um atendimento em uma agência da Previdência. O agendamento é feito pelo site do INSS ou pelo telefone 135. Não sei se pelo site dá para fazer, porque lembrando que o INSS, esse LOAS aí, eles querem dar apenas para miserável, né? Se você dizer que tem internet, é bem perigoso eles não querer dar esse benefício para você, né? O funcionário do INSS verifica as informações declaradas no CadÚnico e registra o requerimento no sistema do INSS. Para a pessoa com deficiência é agendada uma avaliação social e médica. Não basta a avaliação médica, que já é tão difícil, que é fazer uma perícia, ainda tem mais a avaliação social para ver se de fato você se enquadra ou não. Ou o governo muda, gente, esse critério do LOAS, cara, ou então simplesmente aqueles que de fato têm direito a esse benefício nunca vão ter. Só uma pessoa da família será responsável por responder as perguntas para a inscrição no CadÚnico. Pode ser o próprio beneficiário, mas não é obrigatório. É possível ser um parente, como um dos citados acima, por exemplo, o padrasto, a madrasta, o irmão mais velho, a irmã, a mãe, o pai, mas como vocês viram, é preciso morar na mesma casa do segurado que recebe o BPC e ter pelo menos 16 anos. E na hora, para você se inscrever lá no CRAS, você tem que levar o CPF ou título de eleitor do responsável e responder as perguntas, no caso, né? Lembrando que título de eleitor, gente, não tem obrigação nenhuma. Os demais integrantes da família que vivem na mesma casa precisam ter CPF e levar pelo menos um dos documentos abaixo: certidão de nascimento, certidão de casamento, RG, carteira de trabalho ou título de eleitor. E para a agência do INSS, documentos de identificação em CPF de quem vai fazer o pedido do benefício, ou seja, da pessoa deficiente ou da pessoa idosa, né? Formulário do requerimento do benefício de prestação continuada e composição do grupo familiar. O funcionário do INSS irá preencher no momento do atendimento o formulário de declaração de renda do grupo familiar para complementar as informações do CadÚnico. E se o INSS negar o benefício? Aí você sabe, né, gente? É na justiça, né? Porque a justiça é bem mais flexível em questão do BPC. Porque a justiça, gente, ela é mais humanizada. Em qualquer benefício ela é mais humanizada. Por exemplo, uma pessoa que vai receber o BPC, o pessoal do juiz, ele vai analisar, digamos assim, a dificuldade que a pessoa tem de se locomover, de se deslocar de onde mora para procurar um trabalho, para procurar saúde. Ele já não leva em questão se a casa da pessoa é bonita, se a pessoa tem móveis. Ou seja, é muito mais humanizado, gente. Eu acho que o INSS precisava ser tão humano quanto gente, porque quando a pessoa perde na justiça, gente, é porque a chance da pessoa era mínima mesmo, porque se a pessoa, digamos, tiver mesmo a real precisão e disso, geralmente na justiça ganha. É raro, eu raras vezes vi uma pessoa que de fato precisasse de aposentadoria, gente, que a justiça
foi negado. Dois idosos que moram na mesma casa podem ter o BPC sim, desde que a renda média por pessoa do grupo familiar, sem considerar o BPC, seja menor do que 278. Porque vocês sabem, gente, BPC não é contado como renda, mas infelizmente o Bolsa Família, em muitas regiões do Brasil, quem tem BPC e Bolsa Família, você tem que escolher entre um e o outro. Se não é considerado como renda, não sei nem por que existe isso. O idoso pode deixar de receber o BPC sim. O BPC não é vitalício. Se a renda familiar aumentar ou se não houver mais impedimentos por causa da deficiência, o cancelamento é possível, seja do deficiente, né? Mas geralmente o INSS pouco chama, gente, os deficientes para fazer perícia, porque já é colocado lá no formulário que aquela doença que impede a pessoa, ela é para sempre. Porque tem muito tipo de lesão, de doença, por exemplo, uma lesão medular, por exemplo. Até hoje a medicina não arrumou um meio para consertar isso, né? Agora, se a pessoa tiver com câncer, por exemplo, pode ser que ele chame sim, porque graças a Deus a medicina vem evoluindo e tantas pessoas estão sendo salvas dessa maldita doença, né, gente? Se eu esclareci a dúvida de vocês, gente, vai fincando o dedão nesse like sem medo, cara. Não precisa ter medo. Finca sem dó mesmo. E ajude o canal. Gente, fui e até a próxima.